Família, um projeto de Deus. Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando o programa Família, um projeto de Deus. Você já está se acostumando, né? Toda sexta-feira, 7h30 da noite, meia hora antes do culto, começar o culto do lar, que vai começar daqui a pouquinho, às 8 horas. Nós entramos com esse programa que é voltado para a família, é dirigido para a família, onde nós tratamos de diversos assuntos de interesse, né, da família, dos pais, dos filhos, ou seja, do relacionamento, da maneira de criar os filhos, daquilo que a palavra de Deus nos ensina e sempre trazendo especialistas aqui para tratar do assunto sob o aspecto humano, né, e sempre também traçamos um paralelo do aspecto espiritual. Você tem acompanhado esse programa e tem assistido e visto sempre a participação das meninas de Organização e Método. Hoje as meninas são outras, né? Um grupo novo aqui, duas irmãs que estão aqui, né? A nossa irmã Janaína, a tia Janaína Zumac. Verdade, pastor. Tá certo. E a nossa irmã Jéssica Moura, qual é o último nome? Enguerrar. Eu não ia decorar mesmo, né? Tá aqui, Jéssica Moura, nossa irmã que está aqui conosco também participando. São profissionais da área, né? Do assunto do tema, que é a nossa pauta hoje. A paz do Senhor, meninas. A paz do Senhor, pastor. Amém. A paz do Senhor. Luiz Eugênio, conosco aqui mais uma vez, a paz do Senhor. Na verdade, o apresentador do programa é Luiz Eugênio. Eu venho aqui só para dar um suporte, tá certo? Quem dera. Paz do Senhor, Luiz. Se tivesse essa capacidade intelectual expressiva, eu estava bem na vida, hein? Mas vamos lá. O tema do programa de hoje é autismo. Autismo, tá? E esse tema, por si só, é um tema muito rico do ponto de vista de informações e muito complexo sobre diversos aspectos. Falar de autismo é falar de comportamento, e falar de comportamento é falar de relação social, relação do ser humano com outro ser humano, e isso traz uma complexidade muito grande. A gente vai tentar simplificar algumas coisas, as irmãs vão abordar e responder algumas perguntas, o pastor Luiz vai fazer algumas intervenções, mas digamos assim, o ponto de partida nesse tema. Se o Senhor nos permitir, nós vamos tratar e ter muitas outras edições do programa sobre autismo, que é uma realidade cada vez mais presente na vida da família, né? É uma realidade, e as dificuldades que isso traz, e enfim, os desafios, né, que precisam ser superados. Bom, a gente vai então tratar, vamos deixar que a Janaína e a Jéssica falem sobre esse assunto. Então eu vou começar fazendo a seguinte pergunta para as duas. O que é autismo? Quem que vai responder? Posso responder. Por favor, Janaína. Autismo é um transtorno no neurodesenvolvimento que muitas vezes afeta a parte de comunicação, social e comportamento. E é através, né, dessas características, é muito amplo nós dizermos, né? Porque o autismo, ele tem, vamos dizer que tem 3 níveis. Uhum. Nível leve, nível 1, nível 2 moderado e o nível 3 severo. E aí o espectro é muito amplo. Então, às vezes, há um diagnóstico de iniciar com um diagnóstico leve, que pode, conforme não havendo a intervenção cedo, as terapias cedo, pode desenvolver, como também o oposto. Uhum. Ter um diagnóstico, né, de autismo moderado ou severo e caminhar também para o leve pelas terapias que são utilizadas, que são diversas, mas quanto mais cedo aplicadas, os resultados cada vez melhor em todo o desenvolvimento da criança ou do adulto. Eu queria fazer uma pergunta para vocês duas também, muito objetiva e de forma, a resposta eu peço que seja objetiva também, porque você disse que o autismo é um transtorno. Qual é a diferença entre transtorno e doença? Autismo. Transtorno é um acometimento que você está. Isso. Doença, você tem a doença. O autismo não é uma doença. Você não é autista, você não tem autismo. É uma condição. É uma condição. É uma condição. Tá. Muito bem. Eu vou dizer para vocês que essa pergunta não estava no script não, mas eu gosto de pegar elas assim. Muito bem, você falou sobre os níveis, e o que acomete, ou seja, como é que a pessoa entra nesse estágio, né? O que leva, quais são os fatores
que podem fazer com que uma pessoa apresente um quadro de autismo? Bom, inicialmente deixar claro que cada um vai apresentar sinais e sintomas diferentes. Sim. Então, o que apresenta em um, às vezes, comprometimento maior de uma questão de sensibilidade, no outro já não vai ser. Um vai cometer mais a fala, o outro não. Então, cada indivíduo vai apresentar suas características específicas e únicas. Certo. Então, não tem como ter um manual de autismo apresentar isso. Não. Cada indivíduo vai apresentar certos sinais e sintomas diferentes um do outro. Então, muitas das características, né, que podem acometer, pode começar desde pequenininho, que quando, às vezes, o recém-nascido, você percebe que ele não tá, aquele choro diferente, não tá olhando, assim como, às vezes, não vai apresentar nada e vai apresentar um autismo mais tardio, que, às vezes, ele tem o desenvolvimento todo certinho, e vai chegar num certo tempo da idade dele, que vai apresentar outro tipo de sintomas, que vai parar de ter características que antes ele estava desenvolvendo e ele vai parar de desenvolver. Então, são vários sinais e sintomas que diferem, né? Então ele pode se manifestar ao longo da vida. Não, Geralmente na na infância. Identificado na infância. Mas pode ter casos que o autismo tardio, em questão de com 2 anos de idade, ele fazia certas coisas, com 2 anos de idade, 1 ano e meio, ele para de fazer tudo. Certo. Então, ele falava papai e mamãe, com 1 ano e meio, 2 anos, parou de falar. Então, você pode ver que acometeu ele um pouco mais tardio. E tem casos também que adultos não foram diagnosticados, não foram identificados, com isso foram tapeados em questão de desenvolver habilidades de acordo com o que foi acompanhando ao longo da sua vida e foi tapeando certos sinais e sintomas. E hoje em dia tem muitos adultos sendo diagnosticados com autismo por conta disso. Não é que ele não teve, não é que ele agora é autista. Não, ele sempre foi, sempre teve essa condição de autista, porém agora que ele foi diagnosticado. Muito bem. Ô, Luiz, aproveitando que a Jéssica usou a expressão sinais e sintomas, isso é daquela aula que o pastor Amadeu dá sobre enfermidade no corpo, né? Sinais e sintomas. Sinais é aquilo que você vê e sintomas é aquilo que o paciente apresenta, ele diz, ele externa de alguma maneira, né? Eu acho importante o seguinte, aqui, as irmãs aqui, a Jéssica, a Jéssica trabalha com muitas pessoas autistas, né? Isso. Ela atende muitos autistas, acho que quantos pacientes você tem? Acho que mais de 100, não sei quantos. Muitos. Exatamente. Então, a Janaína também trabalha com isso. Agora, o que eu queria lembrar é o seguinte, nós, pastores, precisamos conhecer um pouco esse campo do autismo, sabe por quê? Isso é importante. Porque, na verdade, o que a gente entende, até aprendendo com as irmãs aqui, quando nós falamos de autismo, de pessoas, crianças autistas, tudo, nós estamos falando de pessoas que fazem parte da igreja, né? Porque a igreja, como diz Coríntios aqui, Coríntios 12, 20, é um só corpo. Então, eu achei muito interessante quando comecei a ouvir a palavra da Ivan sobre autismo, que nós não falamos de inclusão e autismo, nós falamos de acessibilidade, né? Porque para nós essas crianças autistas já estão incluídas no corpo, né? Já fazem parte do corpo, né? Então, na verdade, é um momento para nós, embora o autismo, eu não tenha assim, o histórico, quando começou a ser identificado o autismo, pode até falar se vocês tiverem essa informação, quando o autismo começou a ser identificado, mas o que nós reparamos é o seguinte, que Deus não faz acepção de pessoas. Você vai ver Atos 10, aqui, 10, 34, abrindo Pedro, a boca diz, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Nós podemos fazer, mas Deus não faz. Assim como Pedro e os demais pensaram que o evangelho era somente para eles. O Senhor falou, não, o evangelho é para o homem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, não amou uma pessoa ou outra, porque um tem um problema, não tem. Porque, se for analisar, todos nós temos algum problema, Verdade, né? pastor. Todos nós temos. Então, na verdade, é o seguinte, esse amor deve se lembrar que Deus amou o mundo, não interessando quem que seja a pessoa, né? Então, Deus amou o mundo. Então, lembrando, primeiro, que eu achei muito importante essa palavra de que nós não falamos em inclusão, falamos em aquelas acessibilidade, acesso à palavra de Deus. Nós queremos que eles tenham acesso à palavra de Deus. Não estão falando que eles têm que incluir. Para nós, eles estão incluídos já. Já fazem parte do corpo. É igual as crianças. As crianças são a igreja, não vão ser a igreja do futuro. É a igreja de hoje, as crianças. Então, esse entendimento que nós vamos chegar lá e
Depois eu queria contar aquela experiência que eu tive com autismo, uma criança autista. Eu queria pedir para você contar agora, porque eu acho que é uma experiência que está dentro disso que você acabou de falar. Essa experiência que eu tive com uma criança na minha igreja autista, eu achei interessante pelo seguinte, porque eu não estava acostumado com isso, eu ouvi falar muito autismo, mas não sabia. E entrou uma criança na igreja sou pastor, Jardim Camboriú 3, em Vitória, e a criança, ela entrou, chegou com a mãe, visitante, né? E a gente tem que ter muito cuidado com o visitante, você não sabe qual a percepção. Ela chegou, a mãe sentou no banco e a criança ficou em pé. Daqui a pouco a criança começou a correr no meio da igreja, foi para lá e para cá. Eu falei, eu não sei o que essa criança está acontecendo com ela, não sei se ela está inquieta. Eu não sabia se ela, autismo, o que era, né? Eu falei, não vou falar nada, vou continuar pregando. Aí eu continuei pregando e a criança vai e volta. Aí eu mudei a mensagem, olha só, hein? Como nós pastores, eu mudei a mensagem. Se eu ficar pregando, não vai adiantar nada. Eu vou começar a fazer perguntas sobre o que eu estou pregando. Aí eu comecei a perguntar aos irmãos, vem cá, sobre a fé, comecei a fazer perguntas, os irmãos tinham que responder. Então eu estava perguntando para que eu não ficasse pregando, todo mundo ficasse observando a criança. Aí eu fiquei, bom. Aí daqui a pouco aquele menino veio correndo em direção ao púlpito. Eu não falei nada ainda, só olhando lá. Veio correndo e parou em frente ao púlpito, ficou olhando aquele buraco do púlpito assim. Eu falei, será que vai derrubar o púlpito aqui? Eu não sei o que esse menino quer. Eu não sabia, era visitante, eu fiquei ali. E daqui a pouco chegou a mãe dele, foi lá pra frente, buscou ele, sentou com ele acalmou. Eu, depois do culto, eu fui saber que ele era autista. E segundo informações que eu recebi, acontece isso mesmo, né? Que eles querem para se identificar o ambiente. Eu não sei como é que acontece, eles querem saber o ambiente que eles estão. Inclusive, teve uma experiência, o irmão contou, de uma criança autista, que ela só ia na igreja porque tinha uma coleguinha dela lá, certo? A coleguinha dela. Se não tivesse aquela coleguinha, não ia no culto, não. Que é a coleguinha que ela se identifica. Isso. Eu queria até que os irmãos falassem alguma coisa sobre isso, eu acho interessante esse ponto aí. Mas essa criança, ela marcou a minha experiência com autista, porque foi uma experiência que eu não tinha, né? E você cresceu com isso? Cresci. No seu ministério, como pastor, no relacionamento com o rebanho? Porque eu me lembro quando eu era diácono, isso aí, eu era diácono lá em Guaranhuns, Vila Velha. Eu fui diácono lá não sei quantos anos, já perdi até a conta. Deve ter mais de 30 anos, eu não lembro a conta quando foi. Tem muito mais. Eu me lembro quando eu era diácono, já tenho 41 anos na igreja, Maranata, mas naquela época, então, eu me lembro eu acho que naquela época não era criança autista, não sei se era também, que não tinha conhecimento, mais de 30 anos não tinha conhecimento disso, né? Exatamente. Eu lembro de um pastor pregando na igreja, então, o menino entrou, ficou em pé no meio do corredor da igreja, correu para lá e para cá. Correu, o pastor ficou olhando com a cara feia para ele, mas o menino não tá nem para cara feia, não tá nem aí. E foi. Aí, o pastor chamou a atenção, ó, esse menino, quem é o pai dessa criança? Ó, essa criança está oprimida, hein? No meio do culto. Rapaz, eu vou falar uma coisa. Se um pastor fizer uma coisa, não precisa fazer isso, não. Uhum. Se chamar a atenção de uma criança dessa no meio do público, os pais vão embora, nunca mais voltam da igreja. Isso. Então você vê só a seriedade do assunto, o negócio é tão difícil para a gente, pastor, compreender isso. Nós temos que ter gente preparada na igreja para receber essas pessoas, Sim. seja os professores ou pessoas, porque até é bom as irmãs explicar, chega uma criança dessa na igreja, como que o pastor e nós devemos nos portar numa situação como essa. Elas vão ser bem recebidas, são pessoas, nós falamos, ó, Deus não tem acepção de pessoas, não tem nada, todo mundo está ali. Como é que nós fazemos? Como é que o pastor deve fazer? Vamos lá. Eu queria que eles mantessem uma pergunta de última hora também. Esse acolhimento é muito importante, como o senhor falou, né, pastor? Então, nós temos até sugerido que cada vez mais venha esse conhecimento sobre o trabalho de acessibilidade da nossa igreja, que ali já no portão, na abordagem, né, o irmão que estiver ali, o obreiro, o diácono, esse acolhimento é muito importante e é o que o senhor comentou, de deixar essa liberdade no que se diz respeito a este acolhimento. Às vezes a pessoa é autista, uma criança mesmo, num nível 3, ainda não viu, né, a pessoa que cumprimentou já passou rapidinho para dentro, mas vem os pais, né? Então esse acolhimento e que nos dá esse suporte também é com a família, com os pais, que, né, é o nosso tempo. Os pais seguros e acolhidos, eles vão se tendo a liberdade de comentar, né? E é muito bom quando a gente começa, as professoras, a observar. Como o pastor José comentou aqui, tudo um comportamento do autista, né? Então, essa observação de professoras, a gente está atento a isso, o comportamento vai nos direcionar. Então, às vezes, quando chega uma família, é muito bom a professora estar atenta para ela se aproximar, ela estar dando ali a atenção e ela mediar
nesses comportamentos diferentes. Porque uma professora, você vê que o Espírito Santo, o Senhor tem pressa de nos mostrar este momento que nós estamos vivendo agora, né? Para as nossas igrejas estar preparadas. Porque, até como o senhor também comentou, o índice, né, vai aumentar de criança. Então, essa professora de atenta e observar com o coração, né, em amor, nesse entendimento, ela aproximando, ela vai mediar essas situações. Então, se a criança está correndo, ela vai dar aquele, né, aquele suporte, vai até levar os pais ao momento de, como o senhor passou, né, aquele momento de a criança chegar até pertinho do púlpito. E é a curiosidade mesmo, pastor, que às vezes ele olha um movimento diferente, um objeto diferente, tudo novo para ele. É um ambiente diferente para ele, né? Inclusive, a semana, Rosi, eu estou tendo muita experiência com o autista, semana de outra experiência de novo. Rapaz, eu tava num local, aí eu querendo agradar o menino, falei, agrada a mãe, não bota a mão na cabeça não, que ele é autista. Eu não podia botar a mão, eu botei a mão na cabeça dele para agradar o menino ali, não encosta ele não, que ele é autista. Eu falei, não, tá certo, mãe, tudo certo. Porque tem criança autista que não permite, não gosta que ninguém encoste nele, não, né? Então tem tudo isso, né? Sensibilidade é o sensorial, né? Às vezes tem a hipersensibilidade e a hipossensibilidade. Então, essa sensibilidade, o sensorial ali, tanto no som, na luz, na textura, no toque. Então, isso tudo, né, nos traz o conhecimento também nos assegura disso, né? Sim, às vezes é simples que você vai conhecendo, sempre com amor, com aquele acolhimento, você vai vendo, né, o comportamento da criança e aonde até chegar. Mas é muito bom também que a gente venha cada dia mais saber sobre esse assunto. Então, o toque também, o som, o volume. Às vezes tem criança que não consegue, às vezes, permanecer um tempo maior dentro do templo por causa do volume, né, no som, que traz essa irritação e outros fatores. E tem aqui também outro tópico que eu lembrar da palavra, diz o seguinte, que Filipe com o eunuco, né? Respondendo ao eunuco, a Filipe diz, volte que e diz isso do profeta de si mesmo ou de outro. E o Filipe, abrindo a boca, começou a ensinar. Porque aqui o texto vai mostrar o seguinte, que ele perguntou se estava... a pergunta de Filipe é o seguinte, e correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías. Entendes tu que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? Aqui em Atos 8, 30 e 31, ou seja, na verdade... aqui, Filipe teve de dar uma assistência personalizada ao eunuco aqui. Isso, né? A acessibilidade, exatamente. Né? Acesso. Então, às vezes, nós vamos ter que ter isso, pessoas para dar assistência personalizada, porque são irmãos nossos, né? Que fazem parte da igreja, fazem parte do corpo, como o apóstolo Paulo fala muito bem. E esse amor que a igreja, em receber essas pessoas bem, sem fazer de uma acepção, mas entendendo assim, que elas fazem parte do corpo, e que o Senhor quer salvar também esses, que muitas vezes esses não acham um ambiente para estar confortável, alguém que o receba bem ali, não sei o que, alguém que compreenda a mãe também, né? A mãe, os pais que estão ali também. Então, nós precisamos disso, né? Precisamos compreender para agir nesse ponto, né? E você vê que rico, né, a bênção que é a palavra. Aí já está um exemplo claro do que o Senhor tem revelado nessa hora com o trabalho de acessibilidade. Né? Que a acessibilidade é facilitar o acesso. O que estava precisando no eunuco ali era dessa facilidade no entendimento. Né? E o Senhor, né, deu a bênção ali a Filipe e colocou, né, ele ali próximo para facilitar esse entendimento. E isso que é o trabalho que nós temos desenvolvido nas aulas adaptadas, na EBD, é uma linguagem diferente. A revelação é a mesma, o ensino é a mesma, mas é a forma de falar. Às vezes é uma figura facilitadora, uma imagem, que para o autista, o que é concreto é um entendimento mais rápido, né? Para ele é mais fácil a compreensão. Então, esse é o trabalho, né, que o Senhor tem revelado nessa hora. Eu fico impressionado com os autistas, com a sensibilidade dele. Verdade. Rapaz, esse dia, Josias, eu estava conversando com o rapaz, eu me assustei com a sensibilidade dos autistas. Eles são altamente sensíveis. Se você está conversando um assunto sério aqui, eles estão lá do outro lado com os pais deles, ele está percebendo tudo, né? Está sim. É uma percepção fora do comum. Fora do comum. É uma coisa extraordinária. Eu acho que é uma coisa que nós normalmente não temos a percepção, porque eles têm, né, rapaz? A percepção, eu acho que é uma coisa até a mais que eles têm que nós não temos, né? Não é não? Isso. E como cada um tem sua característica diferente, é bom ressaltar estratégias, igual o senhor
teve uma situação que não sabia o que fazer e criou a estratégia de fazer uma pergunta para adaptando aquele ambiente e não for desconfortável nem para a criança e nem para a família. Ela se sentiu de uma forma, foi acolhida, que ela não foi... Ela se sentiu acolhida, então, estratégias. Falta de informação, mas às vezes a gente... Vai aparecer casos que a gente não vai saber mesmo o que fazer. Nível 3, que a gente não tem como prever realmente o que vai acontecer. Então, estratégias para a gente conseguir minimizar cada vez mais e colocar acesso mais fácil dessas crianças na igreja. Eu tenho pelo menos 1 milhão de perguntas para fazer. Porque é um tema que é... Só você quer perguntar, eu também te perguntar. Pois é, não, ótimo. Eu te perguntar também. Mas é isso mesmo. E o nosso foco é na família. Sim. O nosso tempo já se esgotou, a gente precisa terminar essa edição. Já fica aqui o convite para a gente continuar com esse tema, que é importantíssimo para todos nós, para os pastores, para os pais, porque a pergunta que eu vou deixar no ar já agora, para vocês trazerem na semana que vem, é a identificação do autismo, como identificar o autista em casa. Sim. E a gente conversou um pouco antes, né, que tem pais que têm filhos autistas e que ou não sabe, ou não quer saber, ou não quer aceitar, ou enfim. Então a gente vai entrar por esse caminho aí. Mas eu queria ainda fazer uma perguntinha, pedir para vocês responderem de maneira objetiva, já que a gente entrou nessa questão da igreja, tá? Que eu estou saindo aqui do ambiente família para o ambiente igreja, família em Cristo. Todos esses aspectos que dizem respeito a pessoas com qualquer tipo de necessidade especial, a sociedade está aprendendo muito como lidar com isso, né? Nós comentávamos, né? O surdo gosta de ser chamado de surdo, mas o cego não gosta de ser chamado de cego, ele gosta de ser chamado de deficiente visual. Então, assim, a gente está aprendendo com eles, as pessoas que têm as suas necessidades especiais, como agir. Num caso como esse, em que uma família visitante, foi o caso do Luiz Eugênio, ela chega com um filho autista. E, a depender do grau, de repente você percebe rapidamente, porque você começa a ver sinais, né, do comportamento e você começa a perceber. É adequado que uma professora, talvez seja a pessoa mais correta, se aproxime dos pais e procure saber de que maneira que é adequada lidar com aquele caso, porque os pais sabem. Né? Isso é uma coisa adequada, isso está certo, está correto de fazer, isso traz um resultado positivo ou não? Ou é melhor a gente observar e tentar reagir com o nosso conhecimento? Olha, eu entendo, pastor, que aos poucos, é muito seguro para nós esperar alguma manifestação da família. Sim. Porque no caso, um pai e uma mãe que já passou, já tem um diagnóstico, ou já teve aquela aceitação, ou ainda não tem, ela também vai nos expressar comportamentos que vai nos dar indício de avançar ou aguardar. Mas nesse ponto de vista dela estar visitando, porque é diferente um membro do que estar visitando. Né? Você já tem aquele relacionamento, mesmo que venha um diagnóstico assim, recente, mas já está ali dentro. Quando chega, é muito bom a gente aguardar um pouquinho, mas é tão necessário que as professoras tenham essa sensibilidade de aproximar, de perguntar se quer uma ajuda, de direcionar aonde, às vezes, precisa de conhecer um ambiente lá fora, porque eles não passam muito tempo. Então, pode ficar à vontade no jardim, conduzir aonde está, né, ali a água, uma necessidade, e aguardar um pouquinho. Mas os primeiros comportamentos dos pais também já vai te dando essa liberdade. Às vezes o pai já chega e diz, olha, meu filho é autista. É uma oportunidade que você já tem para dizer, olha, nós aqui estamos preparados, temos as aulas, né, temos pessoas aqui, as professoras, que já estão com o material preparado, adaptado, e assim vai criando essa oportunidade. Porque a nossa característica da nossa igreja é uma igreja inclusiva. Nós não falamos de inclusão porque nós somos o mesmo corpo. Por certo, esses pais que já são membros da nossa igreja, permaneceram ali, muitos fizeram ali, constituíram seus lares ali, engravidaram, as senhoras oraram, as crianças nasceram, foram consagradas, está ali dentro do corpo. Então, não há inclusão, é essa acessibilidade. O lá fora, quando visita, nós temos
a característica toda de ser nós somos igreja inclusiva. Ela pode chegar e ela vai encontrar esse ambiente que o Espírito Santo está nos preparando para acolher essas crianças. Então, Eu quero saber como é que a gente faz para ter uma Janaína e uma Jéssica em cada igreja, né, Luiz? Exatamente, é difícil. Olha só, todos estamos aprendendo muito com o que está sendo trazido aqui. Temos muito a aprender, claro, porque o que o pastor Luiz Eugênio trouxe aqui na palavra, e a Janaína e a Jéssica falaram aqui também, é uma realidade, né? Isso faz parte do nosso papel como servos de Deus, né? De receber e de transmitir a todos, cada um, a sua maneira de compreender a palavra de Deus. É nossa responsabilidade, né? O Senhor confia em nós. É importante lembrar que todos foram a Jesus, foram recebidos, né? Todos. Todos. Teve um que Jesus falou, não quero ser aqui não. Recebeu todos e curou muitos. Glória a Jesus. Muitos não foram curados porque não tinham fé, né? Algum lugar não curou, mas todos ele recebeu, embora com todas as críticas da sociedade da época, ele recebia todo mundo, certo? Não, a mulher cananeia, ela veio gritando atrás de Jesus, os discípulos falaram assim, Senhor, manda embora. Exatamente. Não, de jeito nenhum. Essa é a nossa Importante posição. é a salvação de vidas, né, de almas, né? Importante é isso. Né? Muito bem, eu falei que ia deixar uma pergunta no ar. Vamos E a lá. pergunta é a seguinte, como a família identifica um filho, uma pessoa no meio da família com transtorno do espectro autista? Essa pergunta vai ser respondida no próximo programa, tá certo? Fica aqui o compromisso das irmãs de trazerem, porque isso é muito importante de vocês, de todos nós sabermos. Então, recebemos hoje aqui a nossa irmã Jéssica Moura, e eu não vou me arvorar a dizer o sobrenome, né? Se você quiser... Enguerrar. É porque não escreve do jeito que fala, mas tá tudo certo. A nossa irmã é fonoaudióloga de formação e lida com pessoas com espectro autista, né? E crianças nessa situação. A Janaína dispensa apresentação. Janaína... Vem cá, vocês não querem arrumar sobrenomes mais fáceis, não? Agora, Zumac. Enguerrar, entendeu? Luiz Eugênio, é fácil de falar. Gente importante é outra coisa, rapaz. Gente importante é outra É coisa. mais fácil de falar. Janaína é musicoterapeuta. Aliás, eu Trabalha quero chamar a também com atenção o autismo. seguinte. Trabalho com autismo também. né? Autista, T21. Talvez os irmãos não tenham percebido, Janaína, mas a gente agora coloca isso de maneira clara. Nas abordagens que a Janaína faz, nas aulas de ensino musical, ela usa muito das técnicas de musicoterapia, que é uma das maneiras de você também fazer abordagem para crianças do espectro autista. Então, talvez você não tenha percebido, mas ela quando falou que a maneira de falar, as ferramentas que você utiliza, e isso, você tem um filho que tem o autismo, né? Me perdoe a maneira simples de dizer isso aí, de apresentar esse diagnóstico, mas nas aulas de instrumentos musicais que a Janaína dá, ela traz técnicas de musicoterapia. A gente sabe isso desde lá do começo, mas... Verdade. Né? Se o senhor me permite, pastor, um dos nossos testemunhos que nós tivemos também vídeos, nós tivemos um depoimento, testemunho de uma família, até de Salvador, né? No T21, né? Do síndrome de Down, que desenvolvimento de fala, né? Através ali do louvor, do aprendizado do louvor, já tocando o seu instrumento, e a mãe não testemunhou, os pais nos testemunharam, né? O grande desenvolvimento que ela teve também. Glória a Deus. Amém. Mas nós precisamos terminar. Precisamos. Porque deixa eu falar para essa câmera aqui, você vai assistir ao culto daqui a pouquinho, num outro link dentro do canal, você vai lá, acessa o culto, assiste, mas não esqueça de curtir, de compartilhar isso que você assistiu aqui hoje, né, de compartilhar esse programa para muitas pessoas que precisam. A gente vai encerrar porque o culto está chegando. Luiz, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, paz do Mais uma Senhor, vez, paz foi uma do Senhor. bênção. A paz do Senhor. Jéssica, a paz do Senhor. A paz do Senhor. A Janaína, A paz do Senhor. Se Deus quiser, estaremos juntos numa próxima edição. Amém. Amém. Paz do Senhor. Estamos chegando ao final, então, do programa Família, um projeto de Deus. Não deixe de assistir o culto, que vem daqui a pouquinho o culto no lar. A paz do Senhor. Senhor. Família, um projeto de Deus.